Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. Por que algumas igrejas ou religiões se intitulam a verdadeira, a única que é capaz de salvar a pessoa, e para você ser salvo, você precisa ser de lá e até se batizar lá. Por quê? Não é muito difícil de entendermos qual o motivo de algumas religiões se auto-intitularem a verdadeira, a única que conduz à salvação. Entre as mais conhecidas são as Testemunhas de Jeová, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Congregação Cristã, Igreja Católica, Mórmon, e algumas religiões têm heresias destrutivas que podem comprometer a salvação de alguém. E isso vamos ver nesse vídeo aqui e analisar por que algumas, o que são doutrinas ou heresias destrutivas, como tem as Testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus é um ser criado, que se torna uma doutrina destrutiva, né? Vamos ver por quê. Então, vamos ver qual o motivo destas religiões se julgarem a verdadeira. Não é muito difícil saber o motivo. Uma boa análise bíblica, chegaremos facilmente à conclusão. E entre as religiões que se intitulam a verdadeira, pelo menos se referindo a estas que citei, elas têm doutrinas e ensinos peculiares, ensinos exclusivos que só tem lá, só lá que tem. E isso pode ser o principal motivo delas se julgarem a verdadeira. Vamos entender por quê. Se elas têm ensinos que só existem lá, então quando alguém questiona se é necessário seguir a doutrina deles para ser salvo, se eles falarem que não, então a pessoa pode dizer: então eu vou para outra igreja ou vou ficar aqui, mas não vou obedecer esta doutrina, porque ela não é regra de salvação e eu não quero me sujeitar a esse tipo de ensino. Ficaria bem estranho. Sendo assim, julgam necessário seguir suas doutrinas para ser salvo. Por isso se intitulam a igreja verdadeira. Mas todas essas igrejas teve uma data de fundação. O curioso é saber como as pessoas eram salvas antes da fundação destas religiões. Vamos a alguns exemplos de exclusivismo. Bem curtinho. A Igreja Adventista tem muitas heresias, inclusive destrutivas. O ensino peculiar do juízo investigativo. Este ensino é assim, se baseando na visão de Irã Edson, que ele viu Jesus sair do santo e ir para o Santíssimo. Então, dia 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo, e lhe deixou o Pai sozinho e está revirando papéis para ver quem vai ser salvo e quem não vai. Então, o adventista não tem certeza da salvação. Quando ele morre, precisa de Jesus revirar os papéis para investigá-lo e saber se será salvo ou não. Esse ensino do juízo investigativo não existe na Bíblia. Ele foi um tapa-buraco, porque William Miller datou a volta de Cristo em 22 de outubro de 1844. Então nada aconteceu. Então Irã Edson, do milharal, ele estava no milharal e teve uma visão. E nesse dia, Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo. E daí nasceu a doutrina do juízo investigativo, que é uma heresia porque não existe na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu, ele foi para o Santíssimo à direita de Deus. Então esse ensino não tem nem pé nem cabeça. E já as Testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus virou rei no céu em 1914. Jesus foi entronado em 1914. E essa data, esse falso ensino, foi um remendo, porque eles disseram que o mundo ia acabar em 1914. Não aconteceu nada, daí eles disseram o mesmo que disse o Adventismo. Acertamos a data, mas erramos o acontecimento. Então veja que o Jesus das Testemunhas de Jeová não é o mesmo do Adventismo.
Para as testemunhas de Jeová e o Adventismo, Jesus é uma criatura. Ele é o arcanjo Miguel. É uma bobagem que é defendida pelas testemunhas de Jeová e pelo Adventismo. A Igreja Adventista não defende que Jesus é criado, né? Defende que ele é Deus. E já a testemunha de Jeová defendem que Jesus é um ser criado. Ele não é Deus. Ele é poderoso, mas não é todo poderoso. Pode perder a salvação, porque Jesus teve que ser Deus para resgatar o mundo do pecado e teve que ser homem para morrer. Então Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. E já a TJ não defende isso. Então pode acarretar na perda da salvação por negar a divindade de Cristo. E já o Adventismo não nega a divindade de Cristo. Tanto uma quanto outra tem muitas doutrinas que não existem na Bíblia, que não vamos falar aqui porque esse não é o assunto. A Igreja Congregação Cristã se julga verdadeira porque tem o ósculo santo, o uso do véu, o batismo salvífico. Pessoas de outras igrejas, quando vai lá, precisam se batizar de volta no batismo salvífico, né? Então são coisas que para eles são regras de salvação, mas na verdade não é. O batismo não salva, mas acompanha o salvo. O uso do véu e ósculo não é regra de salvação. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja: batismo e a ceia. E nenhuma é meio de salvação. O seu significado e simbolismo só tem efeito para a vida do arrependido, daquele que se converteu. Então, ósculo e véu não precisa fazer isso para ser salvo. Respeitamos quem faz, mas eles não poderiam condenar quem não faz. Este é o problema: condenar quem não faz. E tem alguns ensinos perigosos, como o pecado para a morte, onde inúmeras pessoas já se suicidaram, tiraram sua própria vida, achando que não tinha mais perdão. No passado foi pior. Quantas pessoas que foram condenadas por anciãos, e daí adultério e fornicação não tinha perdão. E as pessoas tiravam a própria vida. Alguns ficaram alcoólatras, alguns ficaram com transtorno mental. Eu já conversei com muitas pessoas aqui que tiveram problemas com isso aí. Dizem que eles estão mudando. Deus ajude que mude mesmo. Porque essa doutrina ela é destrutiva, ela destrói a vida da pessoa. Leva à depressão, ao suicídio, ao alcoolismo. Dizem que estão mudando, então Deus ajude que mude mesmo. O catolicismo diz: fora do catolicismo não tem salvação. Julgam necessário crer em seus ensinos que não existem na Bíblia, como o batismo de bebês, celibato obrigatório de padres, Assunção de Marias, oração pelos mortos, que é invocação de mortos, canonização de mortos, fazer morto virar santo. A Bíblia condena a comunicação com mortos e vários ensinos que são desvio doutrinário. A partir do quarto século foram instituídas, sendo coisas que não existem na Bíblia. Por isso julgam necessário obedecer e viver isso para ser salvo. Mas são heresias. Existem heresias que em nada prejudicam quanto à salvação. E em meios dos movimentos religiosos, algumas têm heresias destrutivas, que podem tirar a salvação de alguém, como o pecado para a morte da CCB, que pode destruir a vida de uma pessoa, tanto psicológica, né, e até a vida mesmo. Oração pelos mortos da Igreja Católica, Jesus, uma criatura das Testemunhas de Jeová. Então, tanto Adventista, Testemunha de Jeová e Congregação Cristã, eles têm alguns ensinos que são heresias porque não existem na Bíblia, mas em nada influi quanto à salvação. Quanto ao uso do véu e o ósculo da CCB, por exemplo, não tira a salvação de ninguém. É assim uma heresia, mas que não tem problema nenhum, né? O Adventismo não toma café, não bebe coca, não tem problema nenhum. É uma heresia porque não tem base bíblica, mas de qualquer forma em nada influi quanto à salvação de ninguém. Devemos crer somente na suficiência e na inerrância das Escrituras. Somente a Bíblia é suficiente e nada mais. Não devemos crer em profecias extra-bíblicas, como na Testemunha de Jeová e Adventista, que seus ensinos são fundamentados
as suas principais doutrinas são fundamentadas em profecias que não existem na Bíblia, né? Doutrinas baseadas em falsas profecias. Devemos ter a Bíblia como a única regra de fé e prática e suficiente para sermos salvos. Não aceitar profecias extra-bíblicas, ensinos baseados em profecias que não existem na Bíblia. Paulo disse em 1 Coríntios 4,6, para não ir além do que está escrito. Ou seja, somente as Escrituras, só a Bíblia e nada mais. E não aceitarmos religiões que se intitulam a verdadeira, que a salvação vem por Cristo, e não por dogmas religiosos antibíblicos, né? É isso aí, se gostou dá um joinha. Alguns podem não gostar, mas eu creio que falei de uma forma bem suave para não ofender. Apesar que alguns não vão gostar, mas paciência, né? Se você não gostou, é problema seu, eu não posso fazer nada, é a verdade e não podemos negligenciar. Se gostou, dá um joinha, se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.